A polícia matou mais de 17 pessoas por dia no Brasil em 2024. Foram 6.243 mortes decorrentes de intervenções policiais dessa vez. 5 estados representam mais de 65% das mortes no país. Bahia, 1.556 mortes, São Paulo, 813 mortes, Rio de Janeiro, 703 mortes, Pará, 606 mortes, Paraná, 400 mortes. O perfil das vítimas, homens jovens com idade entre 18 e 24 anos, etnicamente reconhecidos como negros. A chance de uma pessoa negra ser morta pelas forças de segurança é 3,5 vezes maior do que uma pessoa branca. Essa é uma matéria da CNN em conjunto com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025. Eu sou o Lucas Mendes, estou aqui com o Lucas Lobo, como sempre, e a gente quer falar sobre repressão policial, muito em decorrência do que aconteceu principalmente com o Perdigão. Eu, enquanto colorado, tinha o dever de vir aqui me posicionar, mas não é só porque aconteceu com o Perdigão, isso acontece todos os dias, como está na matéria, 17 pessoas mortas por dia pela polícia. E se a gente quiser falar dessa pauta, vai ter assunto todos os dias, né? Todos os dias, há anos já. Exato, desde que o Brasil é Brasil, Desde enfim. que o mundo é mundo. E para você que tá de novo aqui com nós nesse vídeo, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva, comente, compartilhe. Mas principalmente comente, porque a gente sempre ressalta esse ponto de que o comentário é um campo aberto para os debates, né? Bom, eu vou começar falando especificamente do caso do Perdigão, porque eu acredito que na edição a gente nem vai colocar essa imagem, porque a imagem é muito triste, assim, eu fiquei muito triste. E precisou que acontecesse algo desse tamanho, pelo menos pra mim em Colorado, que é uma coisa que acontece todos os dias. Precisou algo ser tão esfregado na minha cara, e tanto pra minha bolha, que é a do futebol, pra eu poder me ligar, pô, esse assunto, sabe? Só que esse assunto é diário, né? Diário. Curiosamente, uma das imagens menos gráficas do que a gente poderia ter nesse assunto, né? Porque quando a gente vai falar desse assunto, qualquer pessoa vai falar desse assunto em mídias, em qualquer ambiente, pelo menos um pouco mais sério. A utilização de imagens, a utilização do figurativo para ilustrar os acontecimentos, ou o próprio acontecimento que ilustra ou que motiva a fala nesse momento, normalmente é muito mais brutal e muito esteticamente mais tenso do que a que a gente presenciou. O Perdigão, ele foi um caso assim. Eu digo isso com todo o horror do mundo. Foi um dos casos recentes mais tranquilos que a gente tem pra encarar. Que é assim, uma pessoa desarmada, uma pessoa em paz, uma pessoa de mãos atadas, um cidadão comum, apanhando. Sempre que se levanta e a direitada fica, ele deu motivo! E não existe motivo para uma polícia treinada, taticamente treinada, avançar num cidadão desarmado e não só desarmado, mas de mãos atadas daquela maneira, sabe? Daquela maneira que eles avançaram, mas eu só digo que é menos gráfico só pra dar uma dimensão do quão gráfico normalmente é, assim, do quão grave normalmente são essas operações, porque o que ocorre aqui, esses dados que a gente leu no começo, são justamente dados de chacinas, sabe? São dados de pessoas pretas morrendo nas favelas, pessoas periféricas morrendo por projeto. E essa é normalmente a imagem que ilustra. O Perdigão, ele apanha de uma maneira gratuita e horrível, ele em pé, ele pedindo pra parar, ele quase pedindo desculpas pela ocorrência ali, mesmo que ele não tenha nenhum motivo pra pedir desculpas pelo que aconteceu. E aí as imagens posteriores são O corpo o dele corpo dele preto, roxo, sabe? Exato. ele é tudo muito feio, assim, tudo muito péssimo, graficamente dizendo mesmo, mas é muito simbólico como esse caso, que é o que motivou a gente a vir falar aqui, até porque a gente é muito inteirado com futebol, o Lucas sendo colorado ainda mais inteirado com o próprio Perdigão, um ídolo do Internacional. Eu tenho foto com ele, vai entrar na edição. Vai entrar na edição. Muito querido. Exato. Um cara assim, muito simples, um cara assim. tranquilo. Muito tranquilo também. Ele dá pra ver na própria situação ali, na própria ocorrência com o policial, que ele é extremamente tranquilo, né? Sim, e além da gente ter que se posicionar, porque acabou entrando num cerco ali que a gente acompanha todos os dias, diariamente mesmo, que é o futebol. Aconteceu isso aqui no Paraná, né? Foi em Capanema, um jogo do Campeonato Paranaense, que, pelo que eu entendi, ele tava, se não ao redor, ele tava acompanhando a transmissão desse jogo. E assim, é complicado, porque a polícia, isso só entra pro arquivo, pra arquivologia da polícia militar, de como ela opera, de que ela não tem escrúpulos nenhum.
Porque é gente famosa, é desconhecido, é preto, é branco, é velha. Tem aquele. Acho que foi uma que rolou em São Paulo, durante uma. São Paulo tem muitas feiras, né? Durante uma feira de São Paulo, assim, uma senhorinha com um carrinho de legumes, os policiais acabaram com o carrinho de legumes dela. Ela deitada no chão, com o carrinho na mão, tipo, segurando o carrinho assim, ela vem e chuta o carrinho, ele vem e chuta o carrinho. E era uma senhora, assim, tipo, senhora, sabe? Que nem deveria estar trabalhando, inclusive. Sim, Ela deveria sim. estar aposentada, Sim. tranquila na casinha dela. Mas enfim, tava lá com seus quase 70, aparentemente, tentando, né, viver a vida. E a polícia sem escrúpulo nenhum, de novo agressivo, de novo truculenta, tipo assim, é muito de chover no molhado. E não é uma questão da gente vir aqui e militar, sabe? Só que há vários, milhares de servidores públicos nesse país, mas só tem uma área, um cerco que pode vir te espancar e te matar a hora que bem entender, Sim. sabe? O que é surreal, assim, isso não faz sentido nenhum que exista uma equipe, um grupo, enfim, uma categoria de servidor público que serve pra te oprimir e pra te matar, tá ligado? Pra que serve uma porra dessa? É engraçado ter falado a palavra arquivo enquanto falava aqui, porque é justamente isso que esse caso do Perdigão ele se torna. Ele se torna arquivo, ele não se torna estatística. Essa é uma questão. Ele se torna arquivo, porque o que a gente leu aqui no começo do vídeo, como a gente introduz o vídeo, e o que sempre aparece pra gente quando a gente tá falando sobre esse caso, sobre casos como esse, no caso, são números, são dados de repressão direta. E esse caso do Perdigão, ele é um caso de arquivo, ele não é um caso de estatística, porque é um ferimento que não é grave, é um ferimento que vai passar, é um susto, é uma ocorrência cotidiana. Essa é uma questão. É uma ocorrência cotidiana. Ele não entra para uma estatística. Então, assim, se a gente fala que a cada dia 17 pessoas pretas são mortas pela polícia aqui no Brasil, quantas não são agredidas brutalmente como o Perdigão foi? Ou muito pior do que também como foi com o Perdigão. E isso a gente tá falando da política brasileira, que é uma da polícia brasileira, que é uma das mais agressivas, uma das mais assassinas, e também uma das que mais morrem no mundo. Mas isso, hoje, cada vez mais nesse princípio de guerra civil que acontece nos Estados Unidos ali, com a população preta principalmente sendo bastante reprimida, tem muitos e diversos arquivos também, porque esses não entram pra estatística, arquivos de pessoas pretas na sua casa, no seu carro, e a polícia vem e te tira desse lugar. Tira essa pessoa desse lugar e espanca. Tem um vídeo que viralizou recente de uma pessoa preta dentro do carro. O policial ele chega, ele pede pra baixar o vidro. No momento em que ele vai baixar o vidro, o policial quebra o vidro. Quebra o vidro, puxa ele pra fora do carro e espanca ele. E aí, de novo, a direitada vai falar qual é o motivo, o que ele fez, sabe? Ele tinha droga, ele tinha passagem, ele era um traficante. Não importa, ele era uma pessoa, ele era um cidadão desarmado no próprio carro. É uma polícia que é treinada, é uma polícia que ela é esquematizada para agir dessa maneira. Um sujeito, um servidor público, ele é um servidor público que opera e ele é treinado, ele é esquematizado para agir dessa maneira. Não é por acaso, sabe? Não é uma estatística que ocorre por algum motivo. A justificativa da guerra às drogas, que é uma justificativa política, liberal, assassina, uma política de princípios eugenistas, sabe? Todas essas questões, assim. Enfim, o único servidor público que pode fazer isso, né? Eu fiquei com isso na cabeça, assim, porque eu falei, cara, pra que serve um negócio desse, sabe? E aí, já que é direitada... cara, uma pergunta que de verdade acontece, assim, mas até pessoas que não olham tanto para o ato e não refletem a partir daquilo, sempre ocorre a pergunta do qual foi o motivo, sabe? E me desculpa, quando você vê uma violência desenfreada sem tamanho, independente de contra quem for, tá? Guerra de policiamento contra as drogas é outro ser, porque também um monte de gente sofre pra caramba. Eu tô falando dessa repressão diária que acontece, e sempre vem a pergunta do qual foi o motivo. Cara, precisa de motivo pra você estar sempre sendo alguém extremamente violento? Tipo assim, violência nunca... Não há motivo que te leve a ser violento, sabe? Eu acho muito só em vias
muito extremas, o que não me pareceu acontecer naquele vídeo do Perdigão, o que não me pareceu acontecer naquela feira da Cione, e o que não parece acontecer em 99% das vezes. Ou quando é uma criança andando com um guarda-chuva na favela e é alvejado com 80 tiros. Exato. E A aí, gente confundiu com uma arma. daí dando só 80, só, tipo, pra garantir, né? E também aquela chacina do Rio, que foi horrível, eu vi vendo gente comemorando aquilo, sabe? Eu duvido que quem tava naquela comunidade tava minimamente... Feliz nem cabe aqui, tá? Mas minimamente se sentindo humano, assim, sei lá... Satisfeito, eu diria, né? Olhando... Acho que nem... não estava satisfeito no caso, né? Mas olhando assim... porque de fato, que nem tu falou, existe uma diferença desse cotidiano e dessa movimentação de oposição ao crime, e ao crime como, enquanto organização, enquanto instituição desse país, que tem muita ligação com a própria política burguesa, não muita, ela é institucionalizada pela burguesia, o crime é institucionalizado pela burguesia, não os pequenos criminosos, não os furtos, não os aviõezinhos, não as pessoas que estão tentando sobreviver, mas a grande cúpula disso, e isso é uma estrutura burguesa plenamente, assim, uma estrutura de classes, né, uma estrutura em que os chefes do tráfico, eles estão intimamente ligados com os chefes da política brasileira, sabe? E a polícia é intimamente ligada com os chefes do tráfico também, né? com a forma como o capitalismo opera, porque, na verdade... Em tese, ela também funciona de uma forma muito grande como... Eu, pelo menos, vejo, tá? A polícia como uma protetora de bens e espaços. E nunca, ou quase nunca, ou pouquíssimas vezes como protetora de pessoas, sabe? Tipo, normalmente a truculência... De novo, a cotidiana, porque foi o que rolou ali. E eu acho que ela é a mais espantosa, sabe? Se você tá num morro, se você tá num ambiente onde você sabe que o crime organizado está operando... Até vai, eu também tenho várias questões quanto a isso, mas é uma forma sistêmica muito maior, né? Então até vai. Mas essa questão dessa violência cotidiana, normalmente, a polícia ou está relacionada a bens ou a espaços. Essa truculência é porque tal pessoa tá de tal jeito no espaço e esse espaço não diz respeito a ela, ou esse objeto que ela está no porte também não diz respeito a ela. Os mais famosos da atualidade, o MC Ig, parado na Marginal Tietê pela polícia, e é uma bela de uma Ferrari, hein? A gente vê, quantas vezes a gente vê gente sendo humilhada em abordagem de checagem de veículos, né? Como é que chama? Blitz. Em Blitz, quantas vezes a gente vê gente sendo humilhada? Eu duvido que qualquer pessoa que esteja do outro lado, que vai passar por uma Blitz mesmo estando tudo certo, ou que às vezes se encontra na presença do policial mesmo estando tudo certo, se sinta minimamente segura. Minimamente segura. Porque eu nunca me senti. Eu morei em periferia, morei em favela boa parte da minha vida, pra não dizer quase toda. E eu, sempre que eu vi um policial, eu senti medo. Porque eu sabia o que eles faziam. Eu já vi eles entrando na casa de amigo meu, matando irmão de amigo meu, matando um monte de gente, entrando sem A nem B, não interessa quem tava na frente. Já vi batendo em mulher, já vi batendo em pessoas de 10 a 60, 70 anos. Sem A nem B. Porque não há uma operância policial, há uma operância de violência apenas, sabe? E acho que o primeiro passo pra gente começar a... Primeiro, abordar isso para que se comece a trabalhar uma desconstrução da forma como a polícia opera é o fim da polícia militar, né? Já seria um grande passo. Eu acho que a polícia norte-americana não é uma polícia militar, né? Não existe polícia militar. Mas também é extremamente violenta. Então, assim, não vai resolver. Mas apaziguaria muito as coisas. A polícia é o braço armado do capitalismo, sabe? A polícia, ela existe... Você falou sobre bens e espaço, isso é propriedade privada. Resumindo, isso é propriedade privada, né? Ela serve para manutenção dos bens e dos espaços destinados às elites. E aí a gente pode até diminuir um pouco isso e olhar para, por exemplo, como eles operam em centros de cidades, para limpar os centros das cidades. Por exemplo, quando em 2014 a gente foi sediar a Copa do Mundo, e eles limparam os centros da Curitiba, levando os moradores, as pessoas em situação de rua, para outras cidades periféricas de Curitiba. Isso foi feito aqui. Isso foi feito aqui em Cascavel. E ocorre aqui em Cascavel, basicamente diariamente também
uma política deles levarem pessoas em situação de rua viciadas em drogas para clínicas de reabilitação, contra a vontade deles, a força, e isso é basicamente a política de levar eles pro... Uma política manicomial, né? É basicamente uma política manicomial. E aí você falou sobre o fim da militarização, dentro da militarização institucionalizada como política do policiamento. Nos Estados Unidos, que nem você citou, a polícia também é extremamente repressiva. Em todos os lugares a polícia é extremamente repressiva, porque a polícia é o braço armado da manutenção do capitalismo. Então eles precisam produzir, e principalmente em países de terceiro mundo, em países periféricos, eles precisam produzir periféricos, né? Eles precisam produzir esse cerco, eles precisam produzir esses lugares onde a margem não vai poder acessar ao centro, né? Basicamente construir muros invisíveis em cidades. E a polícia tem essa serventia. Mas uma polícia militarizada, ela opera institucionalmente com uma agressividade que não corresponde ao seu propósito civil, né? Ao seu propósito cívico. Exato. Que é o de defender pessoas, supostamente, de defender a população, supostamente. Uma polícia militarizada, ela não vai se importar com nada, né? Você falou de tantos gêneros, idades e pessoas diferentes que você viu na sua pele presenciando de frente, pessoas que foram violentadas, porque não importa, a política institucional da polícia é uma política de repressão militar mesmo, assim, é uma política de repressão dos corpos, dos corpos periféricos, sabe, de manutenção desses corpos nesses espaços. E é porque também é que assim, eu não quero... Eu tenho plena certeza que há muitos que têm tesão nisso que eles fazem, eles têm tesão por essa violência, mas muito disso ocorre pelo treinamento que eles têm também. Sim. Porque o fato de ser uma polícia militar é um treinamento militar. Então esses caras, eles são treinados para guerras. E me desculpa, não tem guerra aqui no nosso país, e né? Eles produzem uma guerra civil de mentira. Exato, porque é nisso que eles são introjetados desde o momento que eles entram na academia. Normalmente a polícia também sempre opera com um lema de ordem, sabe? De tipo, ordem, ordem, ordem. E essa é a palavra que define as intenções de policiais. Eu sempre vejo eles falarem por uma questão de ordem. Só que a forma como eles veem, por eles serem militares e por eles serem um braço do exército... Exatamente, né? Sim. Um treinamento de exército, de guerra, um treinamento que serve para soldado e para guerra. Por eles serem assim e quererem imperar uma ordem, descamba nessa violência. E aí muitos deles também sofrem extremamente com essa violência. Não quer dizer que o ato deles serem extremamente falhos, deles agirem da pior forma possível, que em determinados momentos eu não sei se eles são pessoas ou cães, assim. De verdade, eu não sei se são pessoas ou cães, mas eles também são vítimas desse próprio sistema que é construído. Então, tipo assim... Não passo pano pra polícia, zero. Quanto mais longe de mim, melhor, sabe? Mas também eu entendo que eles são vítimas desse sistema que não é favorável nem pra eles enquanto pessoas. Que eu acredito que eles não deixaram de ser. Sim. Embora às vezes pareçam simplesmente cães, né? Vai até ser idiota, mas sabe o lema, a máxima de que violência gera violência? Então... Por incrível que pareça, ela de certa forma é verdade. Claro que ela é só um jargãozinho popular, ela é só um dito popular, mas de fato, essas pessoas elas passam por repressão, porque a política institucional da polícia é militarizada, eles sofrem com repressão do Estado, e eu falei aqui quando eu tava falando que é a polícia que mais uma das polícias que mais mata, também é uma das polícias que mais morrem, então é uma profissão extremamente... perigosa, exposta bastante, Sim. Você se expõe bastante, e ela é principalmente um poço, um fundo de contradições de direitos trabalhistas, assim. Você perde diversos direitos trabalhistas enquanto policial, mesmo que você seja um trabalhador comum. Assim, foi em 2015, salvo engano, que teve mais de 900 ocorrências anônimas de policiais reclamando das suas condições de trabalho. Eles relatavam que algumas operações que eles tinham que fazer porque eles tinham que ficar mais tempo, o lugar em que eles se alojavam, eles tinham que comprar as camas com o próprio salário, ocorrência de que higiene pessoal eles tinham que fazer no meio do mato, ocorrência de que eles não tinham o treinamento adequado, a maioria deles não se sentia adequado para carregar um fuzil, e todos eles com um fuzil, mas eles não se sentiam adequados para carregar fuzis,
Porque o treinamento é um treinamento repressivo, ele não é um treinamento como é um treinamento militar, um treinamento tático, ele é um treinamento repressivo, até porque ele não precisa de treinamento tático, ele é um civil, sabe? Ele é uma polícia, ele não é um militar. Exato. Mas o treinamento é um treinamento análogo ao militar, análogo ao militarismo, só que não com essa profundidade, e o cara ele não sabe carregar um armamento, diversos deles não sabem carregar um armamento. E aí todo esse vórtex produz justamente pessoas extremamente traumatizadas, pessoas extremamente violentas por causa desses traumas, pessoas, policiais extremamente... policiais que têm por único propósito devolver essa repressão que eles estão sofrendo. Então é claro que isso vai acontecer. E é claro que isso vai acontecer a partir do momento em que existe uma justificativa muito fácil e muito simples. A guerra às drogas, a periferia, o traficante. É uma narrativa, é muito fácil se pautar nessa narrativa, é muito fácil você justificar a sua violência, justificar a sua truculência, justificar a sua raiva, o seu ódio internalizado em pessoas periféricas, porque elas existem justamente para isso, para serem o alvo dessa repressão. Esses caras, esses cidadãos que entram pra polícia, eles entram pra academia, são lobotomizados e de uma forma extremamente agressiva pra eles mesmos, e depois jogados pra rua pra manter paz e ordem, não tem como. E também tem uma questão rígida, política mesmo, praticamente parlamentar muito grande na polícia, que é a questão das hierarquias, que também impede muito de que eles possam formar sindicato ou se organizar por uma condição minimamente humanitária de trabalho. E isso não existe, sabe? A polícia funciona com meu cargo é esse, teu cargo é esse. Eu cago em você, você vai cagar no que tá abaixo, e o que tá abaixo vai cagar na população. E o mais abaixo caga na população. Exato, e assim vai. Então, tá tudo errado, sabe? Tá tudo errado. Mas eu até olho assim, eu acho que hoje se o policiamento ele tivesse o direito de se organizar, eu acho que ele não teria nem o apoio do trabalhismo para se organizar. Tamanho foi o estrago que a ditadura militar e as suas morais e as suas imposições, as suas heranças principalmente, produziram nos policiais posteriores ou nos policiais que estavam vivendo durante a ditadura. Tamanho foi esse estrago que hoje, antes disso existia uma ala muito forte de policiais de esquerda, de militares de esquerda, e após isso é basicamente impossível, ainda mais agora, recentemente, com o governo Bolsonaro, assim. Então, esses caras, a ordem, a classe de trabalhadores policiais, de trabalhadores, seja civis, seja os policial civil, policial militar, qualquer tipo de fardado, qualquer tipo de cão do Estado, já operou tanto contra todos os trabalhadores, de qualquer classe que seja, de qualquer organização que seja, que hoje eu não vejo nem espaço para o trabalhismo aceitar eles de volta, sem que haja no mínimo uma reforma. Não digo nem uma revolução, sem que haja no mínimo uma reforma no policiamento, uma reforma nessa opressão. E uma reforma que teria que olhar para descriminalização de certas drogas, porque passa por uma criminalização arbitrária. Certas drogas não deveriam ser criminalizadas e elas são criminalizadas para ser justificativa de praça, sabe? Justificativa de policial praça, de policial bostinha. Policial que não é ninguém, poder fazer algo. Porque policial militar, ele não tem alvará, ele não pode fazer investigação. Policial militar, ele não tem direito de fazer investigação, isso é restringido somente ao policial civil. O policial militar, ele não pode fazer operação, então o que ele faz? Anda pela rua. Sabe? É isso que ele tem pra fazer. A única coisa que o policial militar pode se agarrar é prender em flagrante. E por isso que existem drogas que são criminalizadas, porque são drogas comuns, drogas do cotidiano. E tem um estudo da Fiocruz que foi anexado, que ele indicava que não existe uma epidemia de drogas no Brasil, como crack, cocaína ou maconha. Não existe. Existe uma epidemia de álcool. Mas o álcool não é criminalizado, porque o álcool ele é rentável pra burguesia. Não que os outros não sejam, mas as outras drogas são rentáveis à burguesia enquanto elas são criminalizadas. Elas são rentáveis porque elas são criminalizadas. Se elas fossem comuns, não seria tanto. Não, e em regiões periféricas bar é o que mais tem. Bar é o que mais tem, assim. Bar você acha muito facilmente, porque também é interessante que se possa manter as pessoas da periferia... É mais uma política de repressão, né? Exato, as pessoas da periferia dependentes de algo, sabe? Sim. E aí, como o álcool é legalizado e é uma droga... a gente não tá falando especificamente da maconha, mas ele é sempre o exemplo que vem, porque, enfim, essa pauta vai e volta, até por o PT ser um bando de cagão, essa pauta ainda vai e ainda volta, né? Já deveria ter sido resolvido esse ponto.
é uma droga muito menos nociva do que... Comprovado. Do que o álcool, comprovado, assim. Não, eu falo até de efeito, sabe? Sim. Quantas pessoas bebem e ficam extremamente violentas? E pelo menos a questão de você beber e ficar violento nunca vai acontecer você fumar um baseado e ficar violento, sabe? Mas até por Mas- ocorrências fisiológicas é comprovado que ela é Fisiológicas menos também, nociva. enfim. Eu, particularmente, como eu tô me politizando um pouco mais agora, eu nunca vi uma pauta muito forte sobre a questão de acabar com a polícia militar, fazer uma reforma na polícia militar. Tipo, eu nunca vi estourando a bolha de quem propõe essa Não pauta tem, e chegando no cotidiano das pessoas, sabe? Então, eu não sei se em algum momento teve essa conversa ou se não. O que me surpreende muito é que essa conversa não tenha existido logo após a ditadura. Porque foi o fato da ditadura jogar eles aqui, ter a ditadura extremamente violenta da forma como foi, e depois se manteve aqui, sabe? Não teve uma estocada do tipo, ó, eles fizeram tudo que eles fizeram, o militarismo fez tudo que fez, agora a gente vai ter que reformar isso, é o primeiro passo. Eles fizeram porque eles têm esse poder descentralizado, né? Exato, mas o primeiro passo para o que deveria ter sido feito era que o primeiro passo para se voltar a ter uma sociedade minimamente civilizada e saudável era fazer essa reforma na polícia militar, tá ligado? E aí não foi feito, beleza, já fazem, sei lá, 40 anos, beleza, a gente pode pelo menos começar a discutir essa pauta, porque até quando, sabe? Até quando, sim? A gente tá falando de 17 pessoas morrendo por dia do que se tem registro, tá? Sim, sim. Do que se tem registro, porque em áreas periféricas como Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente capitais, né? Salvador, áreas com muita carga populacional, ainda mais em periferia, você não tem a mínima ideia de quantas pessoas vivem em uma casa. Não há uma metrificação disso. Então, contados são 17 pessoas, né? Sim, eu acho que a ditadura ela conseguiu um feito muito importante num sentido de grandeza, não no sentido de qualificação, basicamente quantitativo e não qualitativo. Ela conseguiu um feito muito importante de desinstitucionalizar a esquerda, sabe? De desmobilizar a esquerda daquele momento, que estava bem mobilizada, e nesse momento, assim, militares tiveram que apoiar também o fim da ditadura, senão ela não acabava. O fim da ditadura, ela foi motivada pelos civis, ela foi motivada pela população, mas não teria como se não tivesse apoio de uma ala política também, né? Sim. Teria como a partir de uma revolução que reorganizasse o próprio sistema produtivo. Não foi o caso, foi só E não seria de forma alguma. e não seria naquele momento, principalmente, né? Foi só um chega pra lá da militarização como poder central. Acredito que porque já há anos antes do fim da ditadura, já não se via mais futuro para aquilo, já estava em vias de acabar. Então, é só um movimento político. O fim da ditadura é só um movimento político, mas a ditadura teve o poder e a força de desmobilizar, e no momento em que a política ela transita para acabar com a ditadura, ela volta, a repressão ela é menor, então ela volta a ter a polícia como tida pela população, o defensor da população. Porque quando você perguntou, em algum momento essa pauta do fim da militarização na polícia foi forte, ela apareceu bastante? Não, porque quando você fala isso, quando você pauta isso, a população ela não crê numa possibilidade ou ela primeiro entende, ou se subentende, que promover essa ideia é promover o fim da polícia enquanto organização. Mas assim, não é nem só o fim da polícia como organização, o fim da defesa pública. Exato. O fim da defesa pública, porque o fim da polícia como organização é um fim importante da gente olhar mais pra frente. Não o momento agora de reforma do fim da militarização, esse é o primeiro passo, mas o fim da polícia como instituição do braço do capitalismo é algo a se olhar pro futuro, algo a se olhar pra uma revolução. Mas no momento de reforma é o fim da militarização, não no fim da defesa pública. Não o fim da polícia. E aí quando você fala que é o fim da polícia militar, o que se entende? Se entende acabar, de fato, matar policiais. Basicamente isso. Deixar todos eles desempregados. Não é isso. É reorganizar a operação interna. Mas duas pautas que a gente sempre fala no nosso cotidiano, né? E elas são bem parecidas. Ninguém gosta de trabalhar, só que se a gente falar da extinção do trabalho capital, né? Do trabalho do capitalismo, todo mundo se alarma. E a da polícia é exatamente a mesma coisa. A gente fala de uma reforma da polícia e depois, claro, a extinção dela nos moldes capitalistas. E também fica esse alarme, assim. É muito difícil ser progressista nesses momentos, porque não há uma via de pensamento que te possa ver as coisas minimamente progredindo, sabe? E a gente é criado por pais que, se não viveram a ditadura, cresceram no pós-ditadura, que ainda era basicamente a mesma coisa, né?
e cresceram nesse pós-ditadura. E aí a gente olhando, assim, a gente começa a perceber do porquê desse conservadorismo, né? Era outro estilo de vida, eles pegaram muito resquício desse pós-ditadura, eles foram modados nesse pós-ditadura, e a gente vê muita coisa desse conservadorismo que impera até hoje. Esse conservadorismo acabou ficando, que também é fruto da militarização, acabou ficando, e hoje a gente não consegue ter uma pauta de como um trabalho do capital é horrível, todo mundo sente isso, mas você não consegue minimamente conversar sobre isso com alguém no seu cotidiano, como a forma como a polícia opera é satânico, sabe? Você não consegue conversar sobre isso e falar sobre o fim de uma polícia militar, você não consegue conversar basicamente sobre nada, sabe? E é muito complexo, a gente está até hoje colhendo e ressoando nos frutos do conservadorismo que foi muito moldado nessa época, né? Quando se fala de fim das coisas, existe bastante em filosofias e em pensamentos, talvez até em alguns pensamentos antropológicos e sociológicos, quando se dita o fim, quando se dita a morte de algo, por exemplo, quando Nietzsche fala que Deus está morto, ou diversos outros conceitos que se estabelecem em falar que algo está morto ou algo deve morrer, eu até entendo a dificuldade interpretativa nesse caso de olhar e falar, por exemplo, o fim da polícia não é literalmente um fim da defesa pública, mas quando se refere a fim ou morte, se refere ao fim ou morte no estado atual, para restituição daquilo. Exato. Até porque se a gente pegar a história da humanidade, nada praticamente acabou tendo um fim absoluto, sabe? Não existe, a história não é linear. Exato, as coisas sempre elas acabam da forma que elas são e depois há uma nova realidade em cima daquilo, sabe? É isso, sim. E mais pro meio da conversa, assim, a gente falou bastante sobre... Porque esse é o fato consumado, e esse é o fato consumado estatisticamente e até empiricamente, que a periferia é quem sofre principalmente com a repressão policial, mas não sei se você sabe... algo que comprova ainda mais, de maneira até mais interessante e cômica, infelizmente, tragicômica, esse caso, é que a maior operação de apreensão de fuzis da história do Rio de Janeiro foi no condomínio do Bolsonaro. Sério? Não sabia Foi no disso. condomínio do Bolsonaro, não foi em nenhuma favela, não foi em nenhuma operação dessas que eles sobem morro pra fazer politicagem, pra fazer esteticamente uma limpeza, que é basicamente uma limpeza étnica também, uma limpeza eugenista também. A maior apreensão de fuzis na história do Rio de Janeiro foi feita no condomínio do Bolsonaro, com suspeitas de envolvimento da morte da Marielle. Sabe quantos tiros foram disparados nessa apreensão? Zero, Você consegue, Você consegue acertar 0 tiros? Mas eu não sabia disso, mas não me surpreende zero, assim. E ainda mais, condomínio do Bolsonaro. Não devia ser qualquer condomínio. E faz todo sentido que as armas estejam lá, porque, sei lá, a gente não... Pelo que eu sei, tá? A indústria bélica brasileira não produz fuzis. E também os traficantes do Rio de Janeiro, por mais fortes que sejam, Fernandinho Beiramar, ele não tem navio, ele não... ele não é dono de um porto pra mandar buscar fuzil fechado, sabe? Quem então, que leva, quem descarrega como lá, né? é que vai parar lá, né? Então não me surpreende, sabe? Nem um pouco, assim. Bom, enfim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado ao falar de polícia militar, principalmente falar de polícia militar e sair por aí. Eu tenho medo. Eu vi muita coisa, eu tenho muito medo. Então, eu não posso falar metade do que eu tenho vontade de falar pra polícia militar. Eu só digo que eu detesto, sabe? Muito, 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 muito mesmo. Mas a gente tem que ser um pouco comedido, né? Infelizmente. E eu também deixo... Eu tô com essa camisa, o Lobo também veio com a camisa do Inter, mas eu tô envergonhado, porque o Inter não fez nenhum pronunciamento. Ridículo, é patético. O Inter tá jogando exatamente agora contra o Inter de Santa Maria. Eu fui formado lá no Inter de Santa Maria. Tá jogando exatamente agora com 11 mil pessoas. Então, mais uma coisa ridícula. Enfim, ridículo. Mas o mais ridículo, que não vem ao caso. O ridículo não teve um A do Internacional. Então, eu tô envergonhado de estar com essa camisa nesse momento, mas eu estou. E é muito triste falar isso. Como também é muito triste o que aconteceu com um cara campeão da Libertadores e do mundo pelo meu clube, sabe? E, se não me engano, não, ele não é paranaense, né? Não sei. Não sei, mas eu achava que ele era paranaense. Vai aparecer na edição. Enfim, a gente gostaria de mandar um abraço pro Perdigão, dizer que eu sinto muito mesmo pelo que aconteceu com você. Eu sinto muito pelas suas dores, Perdigão.
Você é uma pessoa sensacional, eu conversei com você, você me tratou super bem. E é muito triste o que aconteceu com ele e eu deixo todas as minhas condolências aqui ao Perdigão. Tem mais alguma coisa pra falar? Zero. Eu só gostaria de citar Racionais MC, que eu acho que é sempre importante. A justiça criminal é implacável. Tiram sua liberdade, família e moral, mesmo longe do sistema carcerário. Te chamarão para sempre de ex-presidiário. Não confio na polícia, raça do caralho. Se eles me acham baleado na calçada, chutam minha cara e cospem em mim. E eu sangraria até a morte. Já era, um abraço. Valeu, gurizada. Deixem o like, comentem, compartilhem. Vejam os outros vídeos do Varanda, a gente tá lançando uns vídeos bem maneiros, assim, uns vídeos com até um clima um pouquinho melhor do que esse. Nunca é maneiro falar de polícia e de violência. Falamos de filme, de futebol, exato. Se você assistir esse vídeo, também assista os outros. A gente tem se empenhado um pouquinho mais pra fazer um conteúdo maneiro em 2026. Valeu? Bota a mão na consciência que polícia não é teu parceiro. Polícia não é parceiro nem deles mesmo. Valeu, um abraço.